Existe um tipo de sofrimento que a maioria das pessoas não consegue nomear. É aquele momento em que você percebe que está prestes a conseguir exatamente o que sempre quis. E então, como se algo dentro de você entrasse em pânico, você faz tudo desmoronar. Não é acidente, não é azar, é sabotagem. E o mais assustador é que você pode nem perceber que está fazendo isso. Quando alguém finalmente te olha com olhos de quem realmente te vê, de quem quer ficar, você começa a procurar defeitos, a criar distância, a provocar brigas sobre absolutamente nada. E sabe por quê? Porque naquele momento, pela primeira vez, você está perigosamente perto de ser feliz, e nada te assusta mais do que isso. Hoje eu quero mergulhar com você nesse território sombrio da psique, onde o amor não é apenas desejado, mas também temido como uma ameaça existencial. Vamos entender por que destruímos exatamente aquilo que mais queremos. E olha, se você se reconheceu nisso agora, eu preciso que você fique aqui comigo. Toda semana eu trago essas reflexões profundas sobre os labirintos da mente humana, sobre os padrões inconscientes que governam a nossa vida sem que a gente saiba. Se você quer fazer essa jornada de autoconhecimento comigo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Essa conversa pode mudar a forma como você enxerga os seus relacionamentos para sempre. Então vamos lá. Jung dizia uma coisa que me arrepia toda vez que eu releio. Ele falava que nós não temos medo do escuro, nós temos medo da luz. Parece contraditório, né? Mas faz todo sentido quando você entende o que ele quis dizer. Quando a luz finalmente ilumina quem nós realmente somos, quando alguém nos vê além das máscaras, além da persona que a gente constrói para o mundo, aí sim bate o terror, porque ser visto de verdade, ser reconhecido na essência, exige que a gente pare de fingir. E para muita gente, fingir é a única forma que aprendeu de sobreviver. Pensa aqui comigo, quando você era criança e precisava de amor, o que aconteceu? Para algumas pessoas, amor veio acompanhado de segurança, de previsibilidade, de presença constante. Mas para outras, e talvez esse seja o seu caso, o amor veio com dor. Talvez a pessoa que deveria te amar tenha partido física ou emocionalmente. Talvez tenha ficado doente, deprimida, ou simplesmente não tivesse capacidade emocional para te dar o que você precisava. Ou talvez houvesse amor, mas ele vinha com condições. Você só era amado quando era bonzinho, quando tirava boas notas, quando não incomodava, né? Quando era exatamente o que esperavam de você. E sabe o que a criança faz quando o amor machuca ou desaparece? Ela aprende. Ela aprende que amor não é seguro. Ela aprende que proximidade dói. Ela aprende que ser vulnerável é arriscar a aniquilação. E aí, sem perceber, essa criança constrói uma armadura. Jung chamaria isso de desenvolvimento de complexos. São padrões autônomos na psique que passam a funcionar como mecanismos de defesa automáticos. É como se uma parte de você dissesse: nunca mais vou permitir que alguém chegue tão perto a ponto de me destruir. Agora avança para a vida adulta. Você cresce, racionalmente você sabe o que é o amor. Você suspira vendo casais felizes, chora em filmes românticos, você deseja intensamente encontrar alguém que te entenda. Mas existe uma contradição enorme habitando você. Ao mesmo tempo que deseja amor, você o teme como se fosse uma sentença de morte. Porque para aquela criança ferida que ainda vive dentro de você, amor e abandono são a mesma coisa. Amor e destruição são sinônimos. Então o que o inconsciente faz? Ele te protege, mas te protege da pior forma possível, garantindo que você nunca chegue perto demais do perigo, que ironicamente é o próprio amor. Isso se manifesta de formas muito sutis. Você pode, por exemplo, escolher pessoas que já têm uma data de validade embutida. Alguém que mora em outro país e vai embora em 3 meses. Alguém que está casado e nunca vai realmente estar disponível. Alguém emocionalmente indisponível que jamais vai te dar o que você precisa. E você se convence de que essas escolhas são acidentais, né? Que você simplesmente tem azar no amor. Mas a verdade é que o inconsciente é muito mais esperto que a gente imagina. Ele escolhe exatamente aquilo que confirma a profecia interna. Amor não dura, amor não é seguro, amor vai acabar. Então é melhor que seja nos meus termos. Jung também falava sobre a compulsão de repetição. Esse padrão inconsciente onde a gente repete, de forma quase cerimonial, os mesmos traumas da infância. Não porque a gente quer sofrer, mas porque existe uma tentativa desesperada da psique de resolver algo que ficou inacabado. É como se o inconsciente dissesse: vou criar a mesma situação de novo, e dessa vez talvez eu consiga um final diferente. Só que não funciona assim. Você acaba recriando as mesmas dinâmicas de abandono, de rejeição, de amor condicional, só que agora com outros atores no palco. E aí você sofre de novo, mas dessa vez você sente um alívio terrível e familiar. Viu? Eu sempre soube que ia acabar assim. Mas vamos falar de algo ainda mais profundo que muita gente não consegue entender. Existe um tipo de medo que não é só de ser abandonado, é o medo de ser devorado pelo outro, de perder a sua identidade no amor. Jung chamava atenção para isso quando falava sobre a necessidade da individuação, que é esse processo de se tornar quem você realmente é, separado das expectativas alheias. E para quem cresceu em ambientes onde amor significava invasão, controle ou fusão total, proximidade emocional dispara um pânico claustrofóbico. É como se amar fosse o mesmo que dissolver-se, desaparecer, deixar de existir como indivíduo. Então surge esse paradoxo impossível. Você morre de medo de ser abandonado, mas também morre de medo de ser engolido pela outra pessoa. Qualquer movimento, para perto ou para longe,
parece perigoso. Você quer intimidade, mas quando ela aparece, você sente que vai sufocar. Você quer independência, mas quando está sozinho, você se sente rejeitado. É uma armadilha psíquica. E a solução que o inconsciente encontra muitas vezes é essa, de sabotar antes que chegue no ponto crítico, destruir antes de ser destruído, abandonar antes de ser abandonado. E como é que isso se manifesta no dia a dia? De formas muito sutis, muito inteligentes. Você pode começar a reparar em pequenos defeitos na outra pessoa. Ela mastiga de um jeito que me irrita, ela não se exercita o suficiente, ela não é criativa bastante, ela esquece coisas, ela é pontual demais ou atrasada demais. Qualquer coisa serve como justificativa para criar distância. E você faz isso de forma tão natural que nem percebe que é uma estratégia de fuga. Jung diria que é a sombra operando, aquela parte de nós que não queremos reconhecer, mas que comanda secretamente as decisões. Ou então você pode usar o que os psicólogos chamam de gestão de distância. Quando a relação está ficando boa demais, quando você começa a sentir que pode confiar, que pode se entregar, você introduz caos, arruma uma briga boba, estraga um aniversário, cancela um plano importante, flerta com outra pessoa só para testar a reação do parceiro, ou mergulha no trabalho, nos estudos, nos amigos, qualquer coisa que te permita dizer, olha, eu não tenho tempo para isso agora. E o parceiro fica confuso, sem entender o que fez de errado, porque não fez nada de errado. O problema não é ele, o problema é que você está perto demais da felicidade, e a felicidade te aterroriza. Sabe o que é mais triste nisso tudo? É que o sofrimento causado pela sabotagem é real, não é teatral, não é superficial. Você realmente sofre quando a relação acaba. Você chora, você se arrepende, você sente uma dor profunda. E os outros te consolam dizendo que você tem azar, que a pessoa não era certa para você, que vai aparecer alguém melhor. Mas no fundo, em algum lugar escondido da sua psique, existe um alívio de não ter que enfrentar aquilo que Jung chamava de morte do ego. Essa transformação radical que acontece quando a gente realmente se abre para o amor. Porque amar de verdade não é só receber carinho, né? É permitir que outra pessoa veja suas feridas, seus medos, suas partes feias, é correr o risco de ser conhecido e ainda assim ser escolhido. E isso, para quem aprendeu que ser visto significava ser rejeitado, é apavorante. É mais fácil rejeitar primeiro, é mais seguro dizer, eu não preciso de ninguém, eu sou independente, eu sou forte sozinho. Mas a verdade é que essa independência foi construída sobre uma ferida, não sobre uma escolha genuína. Você não escolheu ser assim, você foi forçado a ser assim porque não teve opção na infância. E agora você carrega essa defesa como se fosse uma virtude, quando na verdade é uma prisão. Eu sei que pode estar doendo ouvir isso, e se você está se sentindo exposto agora, é porque alguma parte de você reconheceu o próprio padrão. E olha, eu não estou dizendo isso para te fazer sentir culpa. A culpa não resolve nada. O que eu quero é que você enxergue o mecanismo. Porque só quando a gente vê o que a gente está fazendo é que a gente tem a possibilidade de escolher diferente. Jung sempre disse que trazer o inconsciente para a consciência é o começo da transformação. Enquanto esses padrões operam nas sombras, eles têm poder absoluto sobre você. Mas quando você ilumina eles, quando você entende de onde vem, eles perdem força. Então, o que fazer com isso? Primeiro, parar de brigar contra si mesmo, parar de se chamar de autossabotador como se fosse um defeito moral. Você não está fazendo isso porque é fraco ou porque não presta. Você está fazendo isso porque em algum momento da sua vida, essa foi a única forma que você encontrou de sobreviver. E essa criança ferida dentro de você ainda está tentando te proteger, só que da forma errada. Reconhecer isso já é um ato de compaixão radical. Segundo, aprender a observar os padrões sem agir impulsivamente. Então, quando você sentir aquela vontade de criar distância, de sabotar, de fugir, pause. Não precisa fazer nada ainda, só observe o que está acontecendo agora, o que eu estou sentindo, que medo está sendo ativado. É medo de abandono, é medo de perder a minha identidade, é medo de não ser suficiente. Jung diria que é o complexo sendo constelado, aquela estrutura autônoma na psique que dispara reações automáticas. Mas quando você para e observa, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora a liberdade. Terceiro, você vai precisar aprender a tolerar a felicidade. Sim, tolerar. Porque para quem não teve felicidade estável na infância, sentir-se bem dispara alarmes internos. É como se algo estivesse errado. E aí você cria drama para voltar ao equilíbrio familiar, que é o desequilíbrio, o sofrimento. Então você vai ter que treinar seu sistema nervoso para aceitar que está tudo bem estar bem, que você pode ser amado e não ser destruído, que você pode se entregar e não perder quem você é. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo lento, de pequenas exposições graduais à vulnerabilidade. E talvez, e isso é importante, talvez você precise de ajuda profissional para fazer isso, porque algumas feridas são profundas demais, né, para serem curadas sozinhas. Não é fraqueza pedir ajuda, é coragem, é reconhecer que você merece mais do que repetir padrões que te machucam. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Não existe um ponto final nessa jornada onde você vai estar completamente curado e nunca mais vai ter medo de intimidade. Individuação, o processo de se tornar inteiro, que Jung tanto falava, não é sobre chegar num lugar perfeito, é sobre integrar as partes fragmentadas de quem você é.
É sobre aprender a dançar com seus medos ao invés de ser controlado por eles. É sobre escolher conscientemente, mesmo quando o inconsciente grita para você fugir. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? Quando você começa a reconhecer os seus padrões, a fazer escolhas conscientes, a tolerar a vulnerabilidade, você para de ser atraído pelas mesmas pessoas. Você para de recriar os mesmos traumas. Você começa a construir relacionamentos baseados em presença real, não em fantasias ou medos projetados. Isso é transformador. É literalmente reescrever a história que você acreditava ser o seu destino. Mas eu vou ser bem honesta com você. Vai ser desconfortável. Vai parecer errado às vezes, porque você está indo contra décadas de condicionamento. Você está desafiando crenças que foram gravadas na sua psique quando você tinha 3, 5, 7 anos. Você está dizendo para aquela criança ferida: eu sei que você tem medo, mas agora eu sou adulto e posso cuidar de nós. Não precisa mais sabotar, não precisa mais fugir, né? A gente pode tentar de novo. E talvez, só talvez, dessa vez seja diferente. Não porque a outra pessoa é perfeita, mas porque você está presente, consciente, disposto a ver seus próprios padrões e escolher de forma diferente. Disposto a sentir medo e ficar mesmo assim. Disposto a ser visto, conhecido e confiar que não vai ser destruído por isso. Porque no final das contas, o maior ato de coragem não é encontrar alguém para amar. É permitir ser amado. É baixar a guarda, desarmar a armadura e dizer: estou aqui. Com todas as minhas feridas, com todo o meu medo, com toda a minha imperfeição. Eu estou aqui. E vou tentar não fugir dessa vez. Obrigada por ter ficado comigo até aqui nessa reflexão. Eu sei que não foi fácil. Mas se você chegou até o final é porque alguma parte de você está pronta para encarar essas sombras. Isso já é enorme. Nos comentários me conta, você já se reconheceu sabotando um relacionamento que está vindo bem? Vamos conversar sobre isso. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Toda semana a gente mergulha fundo na psique humana, sem medo de ir nos lugares escuros, porque é lá que mora a transformação. Te espero no próximo vídeo.